Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no Descomplica Doutora, a mais um episódio. Então, seja muito bem-vindo, você, dentista, seja muito bem-vinda, você também, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, né? Nesse Descomplica Doutora, de algumas estratégias, de alguns processos que a gente tem na odontologia. A gente, nesses episódios do Descomplica Doutora, né, a gente conversa um pouquinho mais sobre as estratégias, né, para que você possa viver de consultório particular, faturar, né, até 35K por mês. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Valéria Gondim, eu sou pesquisadora, eu sou professora e também cirurgiã dentista, com mais de 20 anos de experiência teórica e de prática, né? Eu sempre comento com aquela prática que vem do mocho mesmo, tá? Essas estratégias, né, que a gente conversa aqui um pouquinho, né, é para que realmente a gente possa resgatar essa odontologia de excelência técnica, essa odontologia de uma excelência humana, né? Principalmente, né, para você dentista, um retorno financeiro compatível com o seu trabalho, aproveitar melhor o seu tempo com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, né? E, enfim, viver tudo que você deseja viver dessa odontologia. E assim, eu fico muito feliz de poder contribuir, né, com alguns colegas, alunos, fazendo, né, essa parte desse movimento, dessa entrega dessa odontologia, que eu verdadeiramente acredito que é uma odontologia que possa transformar vidas, e eu penso assim, nessa transformação, primeiro, né, para o nosso paciente, aquele que está em contato com a gente no nosso consultório, tá? Boa noite, Cássia, tudo bem? Tudo bom com você? Boa noite, Karen, que entrou, tá? E realmente a gente ter essa valorização dessa odontologia. Então, assim, na transformação de vidas dos pacientes que estão no nosso consultório, e por que não dizer na transformação de vidas de você, dentista, né, que realiza, né, essa odontologia de excelência, que seja mais valorizado e diferenciado no seu trabalho, que você realiza, que você entrega, ok? Tá? Então, assim, convido você a fazer parte, né, dessa odontologia, né? E desse movimento, dessa excelência na odontologia. E para que a gente possa parar para pensar, né, a odontologia tem muitos processos, mas muitos processos mesmo, né? E cada vez que a gente tem a oportunidade aqui nessa live, eu trago sempre alguma coisa, né, dentro dessa odontologia enorme, né, que a gente chama desse sistema enorme que é a odontologia, eu penso aqui um processo desse sistema. E dentro dessa pinçada, hoje a gente vai conversar sobre comunicação. E o tema é por que a comunicação, né, ela é importante na relação com o paciente, né, com o nosso paciente. Então, a gente vai passear um pouquinho, né, sobre as vantagens dessa comunicação, quais são os desafios, as dificuldades que existem, né, para essa comunicação, e também, né, as estratégias para essa comunicação, e no final, né, eu quero dar um passo a passo porque a comunicação é uma competência. O que a gente entende por competência? Dentro da comunicação tem várias habilidades envolvidas. Então, no final da live, dentro dessas habilidades, eu separei uma e eu quero dar um passo a passo para que você possa aplicar essa habilidade no seu consultório, tá? E logo de cara eu quero compartilhar com vocês, né, que é um tema assim que eu gosto muito de falar da comunicação, justamente porque foi uma dificuldade muito grande e um grande desafio que eu tive no meu consultório para entender um pouquinho o que estava acontecendo ali, né? Porque eu não tinha um paciente, né? Logo no início da minha carreira, no meu atendimento, um paciente que estava conectado comigo, né? E como é que eu percebia que não havia essa conexão? Porque é um paciente que ele não colaborava comigo, que ele não estava engajado com o tratamento, e isso eu ficava muito angustiada, né? Eu fiz até um post no Instagram contando um pouquinho dessa minha história. E eu comecei a refletir mesmo em que eu poderia mudar desse contexto todo, né? E para enxutar um pouquinho, né, essa história,
eu pensei assim, bom, eu preciso, então, eu quero, né? Eu queria ter pacientes que fossem comprometidos, né? Tanto comigo, né? Primeiramente comigo, né? Com a Valéria, dentista, paciente realmente comprometido comigo, e paciente também, né? Que fosse comprometido com o tratamento que eu estava propondo. E aí eu comecei a desenvolver, a aprender, a começar a ler um pouquinho mais e treinar no meu consultório as habilidades. E uma das habilidades que eu treinei foi essa habilidade, né? Dentro, né, dessas habilidades foi realmente, né, essa comunicação e tudo que envolve a comunicação, tá? Então foi nesse foco que eu trago essa conversa hoje para vocês, né? E quando eu penso em comunicação, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é exatamente que é uma das bases principais da odontologia. Não tem como, né, a gente hoje desenvolver uma odontologia, entregar, né, para o nosso paciente se a gente não é comunicativo, né? E acredito que você que está aqui comigo, né? Você, dentista, realmente você concorda comigo que isso é muito importante, né? Então, assim, por quê? Porque a gente começa, né, a nossa conversa, a nossa apresentação, né? Olá, eu sou a Valéria, e o paciente vai se apresentar para a gente, né? A nossa primeira consulta, o nosso primeiro impacto é essa comunicação que a gente desenvolve, né? E é essa conversa. E tudo na nossa conversa, que a gente fala muito, né? Boa noite, Joel, tudo bom? Tudo que a gente fala, né, na nossa conversa primeiro, e a gente aprende lá na nossa graduação, que é o quê? Nessa primeira consulta, essa primeira conversa, é a nossa anamnese. É onde a gente vai entender um pouquinho mais esse paciente, o que ele está procurando, o que ele precisa, qual é a sua necessidade, quais são os seus anseios, né? Então, eu quero conversar com vocês justamente sobre isso, sobre essa conversa, né, nessa anamnese, nessa primeiro impacto com esse paciente, e que eu acho muito importante, porque é aonde a gente vai, primeiramente, ouvir a história desse paciente, o que está acontecendo, né? A gente vai começar a entender como é a fala desse paciente, a observar, né, a forma das suas informações, como ele traz, né? O que ele entende um pouquinho do que ele tem, da sua doença, as queixas que ele está relatando para a gente. Então, assim, e aí a gente faz o quê? Com todas essas informações, a gente vai transcrevendo isso. Para quê? Né? Os pontos principais para que a gente possa realmente entregar, né, um diagnóstico, fazer o planejamento e um tratamento que seja compatível, né, e consequente com tudo que foi que a gente, dos pontos importantes que a gente validou nessa rotina dessa consulta. Eu gosto muito de falar aqui, né? É tão importante essa conversa, né? Criar todo esse ambiente com esse paciente logo no início, tanto que é importante que a gente tem um seriado, né? Muito famoso, que justamente ele conta dentro dos episódios dele, né? Tem vários, eu vou citar um para vocês aqui, né? Agora eu me lembrei de outro, mas tá bom, tem vários. Então, mas eu quero contar um exatamente, né? Que eu gosto muito, eu sou super fã, que é o Dr. House, né? E justamente esse seriado, ele se baseia, né, em quê? Nesse médico, né, ele é um nefrologista, se eu não me engano, acho que era um nefrologista, e ele também trata doenças infecciosas, né, e ele trabalha no hospital de ponta, de excelência. E ele, né, tem, né, uma equipe, né, ele trabalha em conjunto com outros doutores, e esses doutores, eles é escolhido a dedos por ele, então são profissionais altamente qualificados para estar junto com ele, tá? Essa série, só para vocês terem uma ideia, ele ganhou vários Globos de Ouro, acho que 4 Globos de Ouro, ganhou mais alguns 2 ou mais 4 prêmios, tudo em relação a essa série, né? O quanto que ela é, assim, foi impactante e assim, que traz essa história sobre esse médico. Mas a sacada maior aqui, né, que esse Dr. House, né, quem já assistiu sabe, ele tem várias peculiaridades, né? Ele é todo sistemático, ele é às vezes até um pouco mal-humorado, né? Um pouquinho assim meio arrogante, mas ele tem uma sacada muito grande, que é isso que eu quero trazer para vocês aqui.
ele aprende, né? Ele vai entendendo, né? Dentro dos pacientes que ele vai avaliando, porque ele é reconhecido, né? E super bem reconhecido por justamente ele montar esse quebra-cabeça dessas doenças que esses pacientes trazem, né? Dessas doenças, desses sintomas. E é muito interessante que ele faz um bate-bola com essa equipe, né? E ele confronta mesmo, ele desafia essa equipe a desvendar essa queixa desse paciente. Ele usa algumas ferramentas, né? Pede para esses médicos irem na casa do paciente, revirar lixo, forçar a fechadura para entrar na casa. Ele faz algumas coisas paralelas, mas o mais importante é como ele constrói esse diagnóstico. E aí sim, né, em cada episódio, né, são soltos, eles não têm uma sequência, eles vão trazendo diferentes diagnósticos, diferentes histórias e diferentes construções. Então, eu convido você a estar nesse caminho comigo, tá? De entender esse diagnóstico, né? Essa primeira anamnese, justamente como se fosse essa história que é contada nesse seriado. Tá? E quem não assistiu, eu convido a assistir, que é muito interessante. O mais legal é que você não precisa fazer uma sequência. Se qualquer um que você assista, eles são aleatórios, você pode assistir. Obviamente, né? Como seriado, ele tem uma história base, né? Que relata bastante coisa, mas olhe nesse sentido, de você ver como que é a construção dessa anamnese, né? Que ele faz. É muito interessante. Em um outro fato, né, que a gente precisa pontuar aqui, além, né, dessa história, né, da chance dessa anamnese, a gente conhecer esse paciente, a história do paciente, é entender que os detalhes, eles são muito importantes, né? E é uma das coisas que eu muito foquei no início da minha carreira, era começar a entender qual era o detalhe que eu estava vendo e qual era o detalhe que eu não estava vendo, o que tinha por trás dessa conversa, dessa queixa desse paciente, quais eram as peculiaridades que essa pessoa trazia para mim. E eu começava a montar esse quebra-cabeça na minha mente, eu ia construindo isso. E já diz um ditado popular, né, como é que o diabo ele mora nos detalhes, né? E isso é muito verdade, porque muitas vezes eu vejo o paciente no meu consultório contar relatos de outros profissionais, de outras experiências que ele teve e que não teve essa sacada. Né? Esse profissional ele não percebeu. E eu não estou citando aqui só dentista, colega, tá? Eu estou citando até casos médicos, né? Poxa, doutor, eu fui no médico procurar tal coisa, e esse médico me prescreveu isso, ele não entendeu o que eu falei. Então, assim, isso faz muito parte da vida do nosso paciente. E com certeza, né? Se a gente começar a relembrar, faz parte até da nossa vida. Quantas vezes a gente não foi ouvir uma segunda opinião? Quantas vezes a gente não sentiu certeza do que esse médico, será que ele entendeu o que eu falei? Eu acho que ele nem me ouviu, sabe? Quantas coisas acontecem numa conversa com profissionais, tá? E eu vou trazer um pouquinho de até pesquisas para vocês que mostram exatamente isso que eu estou falando, tá? Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui, tá? Então, é justamente isso. Então, eu ficava entendendo. Se o diabo mora nos detalhes, taca você, Valéria, a entender esses detalhes. Eu quero que você esteja presente. Então, além, né, da gente observar essas histórias do paciente, eu digo mais ainda para você, que você esteja focada, né, nesses detalhes, nessas peculiaridades e detalhes dessa pessoa que está te procurando, que com certeza é diferente de outras pessoas. Eu trago até uma frase que está no livro de um médico que é formado aqui no ABC, eu moro em Santo André, né? Então, por isso que eu estou falando aqui no ABC. Então, essa também, saudades, estou longe aí, né? Estou mais em outros períodos, né? Saudades também. E aí, o que acontece? A gente acaba
vendo outros profissionais. Então, eu trago para vocês um relato, né, de uma frase que está num livro de um professor de medicina de Santo André. Né, esse livro é simulação de doenças, né, abordagens e diagnóstico, e ele fala o seguinte, que a anamnese completa ao menos 70% de qualquer diagnóstico. Então, vem fundamentar, mais uma vez para vocês aqui, que é importante demais esse impacto dessa conversa que eu tenho com o meu paciente. É muito importante, é muito importante. Tanto que esse médico fala em porcentagem. Então, se impacta quanto no meu qualquer diagnóstico? 70% esse médico fala, tá? Então, é muito importante. E lembre, né, que é uma sequência. Eu tenho o meu diagnóstico, com certeza construo o meu planejamento, e esse planejamento eu construo o meu tratamento. Está tudo alinhado, está tudo conectado. Então, uma coisa depende de outra. Então, tudo começa onde? Começa naquela primeira conversa, tá? E quando eu tô aqui, né, falando para vocês dessa história, o que que eu vejo, né, de relatos de outros colegas dentistas? Eu vejo 3 cenários, né, na odontologia hoje. E aí a gente vai conversar um pouquinho desse cenário. O primeiro cenário é justamente aquele dentista que ele já entende. Ele entende, ele compreende muito bem, tá, a importância dessa história, desse relato e desses dados. Pronto. Tá? Esse é o primeiro cenário. A gente tem um segundo cenário, que é quando o colega, ele acha que ele compreende muito bem, tá? Ele acha que compreende muito bem, que ele faz uma boa anamnese, que ele realmente ele tem todo esse relato, que ele documenta certinho, tá? Só que na prática, né, durante as suas consultas de retorno, ele começa a entender que a coisa não está fluindo do jeito que ele estava querendo, tá? E ele não sabe que tudo isso foi por conta do seu problema de comunicação que ele tem, tá? Então, ele assim, ele acha que ele compreende o paciente, ele acha que quando o paciente fala com ele realmente tem esse diálogo, ele tem essa conversa, tá? Tá difícil hoje o Instagram. Tá muito difícil, tá caindo toda hora. Mas, né, o que que ele faz? Ele não sabe, né? Ele não sabe do problema de comunicação que ele tem. Então, a gente tem o primeiro cenário, aquele dentista que faz uma anamnese completa, sabe que entende e realmente ele entrega, tá? A gente tem o segundo cenário, que é aquele colega que acha que faz uma anamnese completa, acha que entende, que tem um diálogo com o paciente, que compreende, mas durante o seu curso, durante as suas consultas de retorno, ele percebe que ele perdeu alguma coisa. Ele percebe que não está indo muito bem, mas ele não sabe o que que é. Tá? E ele não vai atribuir isso à anamnese, à sua conversa, porque ele não entende isso. Ele não está no radar dele, tá? E tem o terceiro cenário, que é aquele dentista que sabe que ele tem um problema de comunicação. Ele não compreende muito bem. Às vezes até ele fica frustrado, que eu vou dizer que era o meu cenário quando eu comecei a odontologia, tá? Eu sabia que tinha um problema de comunicação, eu me frustrava, tá? Mas nesse caso, eu fui procurar alguma coisa em mim. Mas nesse terceiro cenário, eu não vejo o dentista se responsabilizando por isso, tá? Eu vejo um pouco alguns dentistas atribuindo isso ao paciente, a dificuldade dele entender para o paciente, tá? Então, por exemplo, ele vai falar assim, esse paciente é muito complicado, esse paciente nem sabe o que ele quer, como é que eu vou entender o que ele quer? Esse paciente não é para mim. Esse paciente, antes de tratar comigo, ele precisa de um tratamento, tá? Então, eu tenho um relato de uma paciente, né, que conversou comigo depois, né, que ela já está em tratamento comigo, que ela teve a devolução do tratamento dela, né, do valor que ela investiu no tratamento. O dentista, ele devolveu para ela e falou, olha, procure um outro profissional, mas antes disso, você tem um problema. Você tem problema, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, e depois disso, você procure outro profissional,
tá? Então, imagina, você com todos os medos, o paciente com todos, né, os anseios, né, com todas as questões que ele já tem que lidar, ele tem um profissional que devolve o dinheiro para ele e diz que, ainda mais de tudo que você tem, né, na boca, você tem também um problema psicológico, um psiquiatra, tá vendo? Então, vai se cuidar. Entende? Tá? Então, eu vejo, às vezes, os pacientes contando essas coisas para mim. Então, é esse terceiro cenário. O dentista, ele não entende a dificuldade que ele tem, ele não atribui, ele não se responsabiliza com isso. Então, ele diz o quê? Para fazer o quê? Se esse paciente tem todos esses problemas, vai ter essas sequelas mesmo, mas o problema é dele, não é meu, tá? Então, a gente tem esses três cenários, e dentro desses três cenários, né? Dentro desses três cenários, tirando o primeiro, que não há problema nenhum, o que acontece, né? Aonde que está o problema maior no cenário desses dentistas? É que ele não entende, né? E não fica claro para ele que nessa consulta inicial há de acontecer um diálogo, né? Eu preciso ter diálogo para que esse meu paciente entregue os seus sintomas, entrega a doença da história dele, a sua condição sistêmica, e que todos esses dados são de importante, muito, muito importante para mim, né, na condução do meu tratamento. E essa comunicação vai dar toda a sua direção. Então, é por isso que, às vezes, alguns dentistas falam, não aguento mais repetir trabalho. Então, a pergunta é: volta lá e veja o que, que você não perguntou. Veja o que, que você deixou escapar para no seu tratamento, na sua conversa, que está refletindo agora na entrega do seu serviço. O problema não está que o paciente não gostou do seu serviço agora. O problema foi que talvez você não tenha entendido os anseios, o desejo, as necessidades desse paciente. E tudo isso estava na sua anamnese. Tá? Então, volta lá. O problema está lá, no início. Então, assim, por quê? Porque essa comunicação assertiva, ela te dá a direção. Então, você vai dizer assim para mim, poxa, Valéria, então você está me dizendo que a hora que eu tenho a direção, não vou mudar mais o meu tratamento, é assertivo e acabou? Não. Você tem a direção, tá? Você pode agregar algum valor, você pode mudar alguma coisa, mas a direção você não vai mudar, porque ela está bem construída, ela está bem alicerçada. Na hora que eu tive esse contato com esse paciente, e lembre-se, né? Essa direção ela vai cada vez mais aumentada. Por quê? Porque eu tenho consultas de retorno com o meu paciente, cada vez mais vai sedimentando tudo que eu construí com esse paciente quando eu ouvi ele, quando ele me passou todas as suas informações, tá bom? Então, isso é importante. Então, a comunicação, ela te dá essa direção, tá? Agora, quando eu não tenho direção, eu fico mudando de caminho, eu fico mudando de rota, tá? Para quê? Para ser assertivo. Eita, esse paciente não gostou disso que eu entreguei. Nossa, agora eu preciso rever isso. E aí eu fico, sabe, naquele vai e volta. Isso é muito frustrante, isso é muito angustiante. E normalmente eu vou dizer o quê, né? Ah, tá vendo? Esse paciente não conseguiu explicar direito o que ele queria. Por isso eu vou ter que repetir, por isso eu vou ter que voltar o meu trabalho para o laboratório. Por isso que ele abandonou o meu tratamento, tá? Eu não vai ter nenhum paciente. Às vezes o paciente fala, não vai ter nenhum dentista que vai te atender, porque você não nem sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer, né, para o paciente, ou eu não entendi, né? Eu não compreendi exatamente o que você quis dizer, tá? Então, aqui, você tem que ter essa direção. E para que isso aconteça, vai depender de você estar muito aberto a falar, né? A perguntar e a ouvir. Quando você está aberto a perguntar, a falar e a ouvir, você passa confiança, tá? Porque você transmite essas informações. Eu ouço o meu paciente, eu traduzo o que ele quer e passo as informações para ele de uma forma clara, tá? E eu também, a hora que eu falo, eu ouço, tá? Isso é diálogo, né? Porque se o paciente ele não está muito seguro nessa conversa, o que, que ele faz? Muitas vezes ele para de falar, ou muitas vezes ele abandona, ele deixa você falar, ele não se incomoda muito, termina a sua fala,
Ele fica quieto e fala, tá bom, obrigada. Eu ouço muito de pacientes, né? Casos contados que falam assim: ah, eu conversei com o meu médico, eu expliquei para ele, tá? Tem uma paciente, a Aninha, que ela foi procurar justamente uma dieta com o endocrinologista, e aí ela foi, ela não acertou com a dieta, não, ela não se adaptou, e aí ela me contou que ela voltou nesse médico, né, e pediu para esse médico que trocasse a dieta, que readaptasse para ela, que ela não funcionou. E ela comenta isso com ele, e ele pega e fala para ela, não, você vai continuar nessa dieta mesmo. E eu vou te passar um remédio em conjunto com você. Aí ela pega e fala assim, não, peraí, doutor, é, eu tô pedindo para você, né, justamente uma nova dieta, porque essa eu não estou adaptada com ela. Eu não consegui fazê-la, né? Aí ele pega, e eu também contei para você na última consulta que eu não quero tomar remédio. Agora o senhor está pedindo para que eu repita a dieta que eu não quero, que eu não me adaptei, ainda tome remédio? Você concorda que aí ela falou que o médico argumentou, falou com ela, mas ó, doutor, eu não insisti. Eu peguei a receita, peguei o remédio e fui embora. Agora eu vou para outro, vou procurar outro médico. Vocês entenderam? Então o paciente ele desiste, ele larga para lá. Ele vê que ele não está sendo entendido, ele não fica, ele sai, tá? Então esteja atento, né, a esse diálogo, esteja atento a essas informações para que você realmente mantenha, né, esse diálogo e esse equilíbrio, né, dessa fala e dessa escuta, né? E não raro, esse paciente ele vai procurar outros meios, né? Se ele não acredita muito no que você está falando, ele vai perguntar para outras pessoas que realmente têm os casos semelhantes a ele, o que ele acha. Ele vai, né, buscar outras informações, ele pede opinião para outras pessoas, ou ele procura mesmo outros profissionais. Não tem jeito, tá? Ele vai checar a sua informação. Ou vai me dizer que muitas vezes vocês não receberam no consultório de vocês pacientes, né? Que justamente perguntando, eu vim aqui querendo saber o que você acha sobre isso, Valéria. O que você acha? Eu queria a sua opinião. Então, provavelmente, né, ele não foi convencido, ou ele não foi esclarecido, ou ele não se sentiu assistido por outro profissional, por outro colega dentista, e ele está fazendo o quê? Ele está buscando uma certificação, às vezes até do que a outra pessoa disse, que o doutor disse está realmente correto, ou uma comparação. Por quê? Porque ele não se sente seguro, tá? Então a gente pega isso no consultório. Então, se acontece com a gente, tá? Então a gente esteja atento em relação a isso com os nossos tratamentos e com as nossas consultas, também para que isso não aconteça, que esse paciente ele saia em busca de outro profissional para validar o que a gente falou, tá bom? E aqui eu quero trazer para vocês, vou abrir um parênteses de uma dúvida que às vezes, né, meus alunos perguntam. Pro, não te incomoda, né? Não te incomoda você ver aquele paciente que vem com fala de que já foi buscar em outras ferramentas, aquele paciente que ele acha que ele é meio doutor, que ele fica discutindo com você, porque ele já fez buscas, ele já foi na internet, aí não preciso nem falar em nomes de ferramentas, né? Uma delas que a gente sempre fala, né? Ele deu uma googada, o doutor Google, ele é meio doutor Google, ele vem trazendo essas informações, né? Então, assim, não te incomoda, né? E aí as pessoas me perguntam, né, Val, não te incomoda? E aí eu falo assim, ó, vem cá. Ai, caiu a internet novamente. Aí eu falo assim, ó, vem cá, pensa aqui comigo, né? Pensa aqui comigo. A gente entrega para esse paciente, né? A gente entrega para esse paciente um diálogo. E quando ele está, né, e quando ele está na internet, nessa ferramenta, buscando outras informações, o que ele tá conseguindo nessa ferramenta? Ele está conseguindo um monólogo. Porque o que o nosso paciente está fazendo? Ele está digitando uma pergunta, né, nessa ferramenta, e ele está recebendo uma resposta. Então, assim, você quer comparar a resposta de uma ferramenta com o seu diálogo? Não. Então, isso não me incomoda.
uma outra coisa que acontece, né, nessa relação, né, de uma busca de uma ferramenta com comigo, tá? A busca da ferramenta é totalmente impessoal, tá? Eu estou digitando o negócio e comigo esse paciente ele tem uma conexão, tá? Então ele tem um contato pessoal. Então eu falo, ó, no segundo momento ele não me incomoda. E outra coisa, se esse paciente está procurando uma informação, ele tem várias dúvidas, então ele gostaria de falar, e eu estou aqui para ouvir. Então eu falo assim, gente, não tem por que você se preocupar com uma ferramenta. A ferramenta, ela te entrega um monólogo, eu entrego um diálogo. A ferramenta, ela toda interpessoal, ela não tem uma relação de pessoalidade. Eu tenho esse contato pessoal, eu entrego uma conexão, tá? E a terceira, né? Quem quer falar quer ser escutado, e eu tenho essa escuta, eu entrego essa escuta. Então eu entrego, tá? Eu entrego um diálogo, eu entrego conexão, eu entrego vínculo e eu entrego a minha escuta. Então, não tem problema nenhum esse paciente vir buscar apoios e vir trazer falas de ferramentas. Para mim, não tem problema algum, tá? Porque na ferramenta ele não consegue nada disso que eu entrego para ele. Tá bom? Tá? Então, não sei se é uma dúvida de vocês ou alguma coisa que incomoda vocês, então não incomoda. Não incomoda de maneira alguma. Sejam muito assertivos nisso, tá? Nessa posição que isso aí te resolve bastante. Então, eu entrego um diálogo mesmo, eu tenho conexão com o meu paciente, tá? E eu estou aqui para escutá-lo. Então, eu não vou competir com nada de nenhuma ferramenta, tá bom? Então, é muito interessante isso. E aí você vai falar assim para mim, tá bom, Valéria, tá. Eu entendi tudo isso. Então eu sou responsável, na verdade, né? A gente está falando aqui de responsabilidade. Eu sou responsável por essa comunicação, né? Eu preciso manter o foco desse paciente, né? Enquanto ele está lá conversando comigo, mas vamos combinar, né? Vamos combinar. E aquele paciente, né? E aquele paciente que fala muito comigo, né? Fala, mas ele não diz nada, né? Como é que eu resolvo? Como é que eu vou focar, né? Às vezes eu me perco, porque esse paciente fala tanto, né? E eu me perco. Como é que eu conduzo uma conversa dessa, Valéria? Como é que eu consigo ter foco nisso, né? E aí eu vou te dar um truquezinho. Então, assim, claro, né? Você vai entender esse paciente, ele vai conversar, mas esse paciente, ele precisa que você guie, né? Essa conversa. Olá, Rodrigo, tudo bom? Boa noite. Ele precisa que você guie essa conversa. Então, como é que eu guio essa conversa? Tá? Com esse paciente que perde o foco, esse paciente que desvia muito o assunto, esse paciente que quantas vezes, né, ele precisa contextualizar, né? Quantos pacientes precisa contextualizar uma pergunta que eu faço, tá? Então, como é que eu faço? Boa noite, Silvinha. Tudo bem? Então, como que eu faço? Você vai, na hora que esse paciente estiver conversando com você, né? Eu brinco assim, ó, encontre palavras-chave. Filtre palavras-chave que estejam nessa fala desse paciente. E quando você filtrar essas palavras-chave, você vai usar essa palavra-chave para fazer a pergunta, tá? E é muito interessante que quando você faz isso, o paciente ele não sente que você interrompeu. O paciente entende tanto que você tá conversando com ele, né? E que você tá focado, que você realmente está presente na conversa dele, que você até. Porque existe uma comunicação, que você usou uma palavra. Mas essas palavras não são da sua cabeça. Você não vai fazer uma outra pergunta em cima do que ele está falando, tá? Porque aí ele vai entender que ele foi interrompido. Que perdeu a conexão aí, você interrompeu, tá? Quando você fala alguma palavra que saiu da boca do seu paciente, você tem essa conexão e ele entende e ele responde. Então, vamos dizer assim que eu perguntei para esse paciente, né? Ó, você pode me dizer qual foi a última vez que você visitou o seu médico, né? Para ver a sua diabetes? Aí ele fala, então, doutor, você sabe, né? Que a gente está nessa pandemia, eu estou com dificuldade de marcar consulta.
o médico que eu trato, ele nem tá mais no meu convênio. Aí eu já pergunto, então quando foi a última vez que você passou com esse médico que você trata? Eu passei em novembro. Vocês entenderam? Então, ele contou um contexto rápido e eu estou esperando a palavra ali para eu fazer o quê? Qual foi a minha pergunta? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Tá? E eu tive essa resposta? Tive, em novembro. Vocês entenderam? Então, assim, normalmente, mas eu preciso estar focado. Eu preciso estar focado para usar a palavra que estava dentro do contexto dele. Eu não mudo essa palavra. E se esse paciente perceber que você truncou, que você mudou de assunto para ele, se você faz uma nova pergunta, mas eu queria mesmo era saber quando foi a última vez que você foi ao médico. Aí ele vai falar: então, doutor, você sabe que está nessa pandemia. Ele vai repetir, porque ele vai achar que você não ouviu o que ele disse. Ele vai repetir. Então, por isso que às vezes, né, as pessoas perguntam para mim, mas não é muito cansativo, né? Esse paciente perguntando, esse paciente que fala muito, eu falo, não, porque você pesca essas palavras e você devolve para ele. E aí ele te responde sem problema nenhum, sem tirar o contexto, tá? E palavras que saíram da boca dele. E a gente precisa, né, como profissionais de saúde, sempre lembrar que esse paciente, quando nos procura, né, ele já está, quando nos procura para um atendimento de saúde, ele já está com algum desconforto, com certeza, né? Ele tem um desconforto que seja, né, uma insatisfação do seu sorriso, que ele procurando uma melhor estética, que ele tenha dor, né? Aqui agora, não sei para vocês no consultório, mas aumentou bastante, né? Pacientes que têm que percebem, fazem um apertamento, paciente que tem dores de articulação por conta, né, desse estresse mais, desse momento epidêmico que a gente vive. Então, o que acontece? Então, ele traz sempre para a gente um desconforto. E esse desconforto surgem realmente inseguranças, o paciente tem medo, o paciente tem dúvidas, e esses medos, essas inseguranças, né, elas têm que ser respondidas. E tem que ser, para ser respondidas, elas têm que ser observadas por nós, profissionais. Só que nem sempre é assim. O paciente, ele não se sente respondido, tá? O paciente, ele não se sente entendido nos seus anseios. Tanto é que eu trago uma pesquisa para vocês que foi publicada numa universidade de Toronto. Então, assim, eu fui buscar na internet, né? Buscar no PubMed, né? Óbvio, algumas pesquisas que relatavam justamente isso, né? E eu encontrei esse estudo publicado. Então, o que acontece? Ele avaliou justamente, né, as queixas dos pacientes e as ansiedades, as preocupações que os pacientes tinham. E depois eles faziam, né, essa porcentagem desses pacientes que tinham as suas queixas ouvidas e as suas preocupações, né, as suas ansiedades que foram percebidas, que foram também avaliadas por esses profissionais. E aqui eu vou trazer um dado desse trabalho para vocês. 54% das queixas dos pacientes e 45% das suas preocupações, elas, nesse estudo, né, os pacientes relatam que foram despercebidas pelos profissionais que os atenderam, tá? Então, assim, 54%, tá? Então, assim, 54% das queixas que os pacientes trazem não são respondidas. 54% ou 45% das suas preocupações não são atendidas, tá? Então, isso que eu estou falando é muito importante. E tem estudos que realmente comprovam isso. O paciente, ele vem com uma queixa e o dentista ou profissionais de saúde não ouvem. Ele tem algumas preocupações geradas por conta desse desconforto, mas também não é respondidas, tá? E um outro dado importante é que metade, né, dos problemas que o paciente traz não é condizente com o tratamento que ele recebe, tá? Então, o paciente também se queixa que o paciente, o médico, o profissional de saúde, o dentista, né, que são vários profissionais dessa pesquisa, ele não entendeu
que eu tenho. Ele não me entendeu, tá? E muitas vezes esse paciente ele relata que quem sabe, né, do que eu tenho, quem sabe do meu organismo sou eu. Eu estou te pedindo uma ajuda sim, mas eu quero que você entenda o que eu estou falando, tá? E ele não se sente assistido nessa questão, tá? E aí eu falei assim, poxa vida, o que será que acontece, né? Para que esse paciente não é respondido? Por que as suas queixas não são entendidas, né? E o que acontece aqui nessas pesquisas? E aí, né, eu fui ver quais eram outros temas que estavam envolvidos com esses tratamentos desses pacientes, nesse diálogo dessas consultas. E aí, eu fui procurar algumas coisas sobre comunicação. E eu achei um trabalho, né, dentro dessas comunicações, justamente relatam isso. O que acontece para que os profissionais de saúde não percebam, né, não entendam as queixas e as preocupações. Então, tem um trabalho, né, que foi um trabalho que foi publicado na Europa, que mostra justamente isso, que ele pesquisa as falas que estão envolvidas, né, durante a consulta. Ele vai computar as falas dos profissionais que estão nessa pesquisa e as falas dos pacientes que estão sendo atendidos. E aí eles mostram a porcentagem de falas que teve durante a consulta, ao longo dessa consulta. E acreditem, né, eles fazem uma média e, e aproximadamente 83% das falas das consultas são realizadas pelos profissionais de saúde. Tá? Então, não existe um diálogo. Pronto. É simples assim. Então, por que o paciente ele tem a percepção que ele não foi atendido? Que o médico não entendeu? Que o dentista não entendeu o que ele queria, por isso que ele está procurando outros profissionais, por isso que ele está querendo validar. Por quê? Porque não houve um diálogo. Remete justamente o que a gente estava falando lá no começo da nossa conversa, tá? No começo aqui dessa conversa, que tá? Precisa existir um diálogo. E para existir um diálogo, tem tanto quem fala, tem tanto o outro que escuta. Depois o outro escuta e o outro fala. Existe uma proporção, tá? E esses estudos estão mostrando que não, tá? É uma proporção muito grande entre tá, o profissional falando e o paciente falando. Então, praticamente, o paciente quase não fala na consulta. Eu fico remetendo a alguns pacientes que falam: ah, doutora, eu conversei com o dentista, eu falei para ele, né? A maioria sabe, eu sou periodontista, é uma das minhas especialidades, é a periodontia, né? E eu falei pro dentista assim: ó, doutor, eu tenho sangramento aqui nesse dente aqui do fundo, e o dentista fala: tá, senta aqui que eu vou te examinar. Acabou. Foi assim que foi a consulta. Eu tô assim, abismada que você tá aqui mó tempo conversando comigo. É assim mesmo? Sabe? É assim mesmo? Entendeu? Porque ele não tem essa entrega. Tá? Ele não tem essa entrega. Por quê? Os estudos estão mostrando isso. A partir do momento que o paciente fala alguma coisa, eu já tomo uma atitude. O profissional já toma uma atitude. Por isso que essa desproporção entre fala do paciente e fala do profissional, 83% é a fala do profissional e 17% é a fala do paciente. E aí eu perguntei assim, que hora que existe, né, essa diferença, né, de fala? Que hora que é essa interrupção? Porque se o paciente está falando e automaticamente é interrompido, qual é esse tempo? E eu achei realmente, né, publicado no JAMA, né, que é uma revista de alto impacto, e nesse JAMA ele mostra, né, qual é o momento, a média de momento que a fala do paciente e que acontece a primeira interrupção. E aí eu fiquei mais abismada quando eu li esse artigo, tá? Porque sabe qual é a média? 23 segundos. Cara, eu fiquei pensando, meu, o que o paciente fala em 23 segundos para já ser interrompido? Ah, já sei que você tem. Deve chegar assim e falar assim, doutor, é que nem eu falei para vocês, né, doutor, eu tô com uma inflamação aqui, abre a boca que eu vou examinar. Doutor, eu tô com uma dor aqui, deixa eu pedir, faz esse exame. Entendeu? Não, precisa de uma radiografia. Eu imagino que deva ser só isso, mais nada. Concorda comigo?
Porque não tem 23 segundos, gente. É só computar. Fala 23 segundos e fala interromperam. Então, por isso que eu dei a sacada para vocês. E essa interrupção é terrível, porque se ela começa a ser uma coisa truncada aqui, truncada ali, o paciente, ele abandona você. Ele não literalmente, ele vai levantar da cadeira e vai embora, mas ele para de falar. Você começa a perceber que você pergunta e ele fica um pouco mais quieto. Ele responde o que você fala, mas não tem mais diálogo, você perdeu a conexão. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês fizerem a pergunta, interromperem o paciente, você só interrompe esse paciente usando uma palavra que ele fez, para que ele entenda que você está dentro do contexto dele, que você observou tanto que você está usando uma palavra que saiu da boca dele para fazer uma segunda pergunta. Tá? Aí você tem esse diálogo, e ele entende e fala, nossa, ela tá prestando atenção bastante em mim, eu falei isso, ela tá me perguntando, e fica esse diálogo, esse bate-bola fantástico, tá? Tudo é um treinamento, mas é muito bom. Boa noite, Thalita, tudo bom? Tá? Então, assim, mostra mesmo, né, que a comunicação, ela é um grande desafio. E as habilidades que eu falei dessa escuta, a habilidade desse diálogo é complicado, são desafios mesmos, mas são desafios que trazem para a gente, né, que a gente já tem, né, o nosso conhecimento técnico, mas aqui eu estou falando de um desafio que faz com que a gente traga um lado profissional mais humano, de reconhecimento do entendimento do outro, de eu estar disposta a ouvir o outro, que é um grande diferencial hoje na odontologia. E lembre, né, quando eu falo, né, da gente ter pacientes mais com maior reconhecimentos, mais fidelizados, vem todo o quê? De um diferencial que eu entrego para esse paciente, tá? Então, aqui, ó, mas é muito importante, porque quando você treina essas habilidades, dentro desses desafios, mas é um treinamento, você consegue, em contrapartida, resultados muito grandes, né? Resultados, assim, muito potencializados, né? Primeiro, você consegue que o seu paciente tenha um relacionamento. Por quê? Porque você criou uma conexão. Você tem esse paciente com uma maior qualidade, que a gente fala de aderência, que é adesão ao seu tratamento. Ele é muito mais receptivo a fazer o que você está pedindo. Ele é muito mais receptivo a seguir as suas orientações, tomar as suas medicações, caso sejam necessárias. Você vai saber que ele vai seguir o protocolo seu que você deu de um pós-operatório. Ele entende a necessidade de cuidar, por exemplo, de uma condição sistêmica, porque isso vai impactar na sua saúde bucal. Vocês entendem, tá? Então, os benefícios dessa comunicação, eles são muito grandes, tá? E aí acontece o quê? Diminui também possíveis erros que a gente pode estar atrelado ao nosso tratamento. Por quê? Porque eu consigo entender mais qual é o desejo desse paciente, qual é o entendimento desse paciente, quais são as suas expectativas, né? E aí a gente diminui queixa, a gente diminui a ansiedade do paciente, será que vai dar certo, será que não vai dar, tá? A gente faz o quê? A gente diminui a repetição de trabalhos, né? E as suas insatisfações. Entenderam? Tá? Tudo isso é criado. Criado o quê? Quando eu crio essa conexão e esse vínculo. Por quê? Com essa conexão, com esse vínculo, eu entrego para esse paciente, né, uma confiança que ele pode ter em mim, e esse paciente, ele é receptivo e ele vai entregar para mim, sim, eu confio em você, Valéria. Tá? Então, essa confiança, ela está estabelecida. E essa confiança, ela gera o quê? Uma satisfação do seu paciente, né, com o tratamento que ele recebeu. Tá? Então, vejam que tudo está conectado. Eu gosto muito de falar isso, né? Na odontologia, né, nos processos que a gente entrega, tem uma coisinha aqui, que puxa ali. Então, são conexões que a gente faz na odontologia. Então, uma simples anamnese, olha o quanto que eu tenho de potenciais resultados em vários outros setores do meu tratamento, tá? Durante a minha consulta, tá? Então, esteja atento a essas conexões e essas vantagens que a gente tem, né? E por último, eu falei para vocês que a gente ia conversar bastante, né, dessa competência que é a comunicação.
dessa habilidade de falar, dessa habilidade de eu manter um diálogo, né? E aí a gente permeou todo esse caminho e eu queria entregar um pouquinho a mais para vocês hoje. Eu gostaria de falar da outra parte dessa habilidade de falar, que é a habilidade da escuta, né? E aqui eu trago, por exemplo, né, uma frase de um autor que é moçambicano, é um escritor, na verdade, né? Que chama Miyakoto. E ele fala exatamente, ele tem uma frase, né? E ele define muito bem essa escuta, né? Que ele fala que é escutar já é falar. Então, não é uma qualquer escuta, tá? Eu não fico escutando, viajando, pensando outra coisa. A minha escuta é uma escuta ativa. E quando eu me proponho a escutar ativamente o meu paciente, eu estou falando com esse paciente. Ele entende aqui, nesse meio, que existe também uma fala, tá? Então, assim, um bom ouvinte, ele faz uma diferença enorme no momento da consulta, né? Ser esse dentista que pratica essa escuta ativa, né? Porque saber escutar o paciente deixa o paciente ele muito mais à vontade para falar, né? O que está afligindo, para tirar suas dúvidas, ele fica à vontade para perguntar mais para você, porque ele veja que você está participando, que você está interessado no que ele está falando. Ele pode revelar coisas que ele nunca revelou para em outro tratamento, com outro profissional, e ele se sente tão seguro, né, nessa participação que você está tendo, né, nessa conexão que você está entregando para ele, que ele vai revelar medos, inseguranças, tá, que ele possa ter. Pensa, aquela paciente que eu comentei com vocês, né, que teve a devolução do dinheiro. Então, pensa, né? Para quantas mais pessoas ela contou isso? E ela falou, doutora, eu não contei logo para você isso, tá? Mas hoje eu me sinto na obrigação de falar para você. E eu hoje vejo que eu não tenho nenhum problema psiquiátrico, eu não precisei de psiquiatra, porque eu não procurei. Eu precisava de alguém que me ouvisse. Eu precisasse de alguém que me entendesse. E você foi esse alguém. Tá? E aí eu tô contando o fato que me aconteceu que me deixou muito triste. E aí ela relatou aquela história que eu contei para vocês no início, tá? Então, assim, quanto mais você tem essa fala, quanto mais você deixa esse paciente mais à vontade, mais você vai descobrir dele, tá? Mais aumenta o seu vínculo. Né? Então, assim, é importante que você se concentre nessa conversa, que você não demonstre desinteresse. E aí, para você quando que você demonstra esse desinteresse? Quando você se distrai, tá? Então, assim, então não tem interrupções, tá? Você está conversando com o seu paciente. Uma outra coisa, não tenha nenhuma barreira, né? Que seja uma forma de você falar olho a olho. Então, esteja na mesma altura de olhar do seu paciente, na mesma altura, você não está mais alto, você não está mais baixo, porque esse olhar cria uma conexão, tá? Isso é bastante importante. Já repeti, né? Não tenha nenhuma barreira, né? Dedique, né? Dedique a ouvir esse paciente. Às vezes, essa escuta, às vezes eu repito, então aqui você está dizendo isso, isso e isso. Doutora, é exatamente isso. Para mostrar para ele que eu estou entendendo o que ele está falando, que eu estou ouvindo o que ele está falando quando eu repito o que ele disse, até para eu melhor entender, até para eu concluir aquela frase e ele ir para um segundo ponto, tá? É uma forma de eu também levar ele, conduzir, né, a minha anamnese, a minha conversa, tá? Entenda que a hora que você vai preencher, você não tem que virar as costas e ficar preenchendo, às vezes em computador. Preencha ao lado dele, preencha falando com ele, preencha repetindo, para que ele entenda que existe essa conexão que não foi separada, que ainda existe essa conversa aqui, tá? Às vezes a gente assente com a cabeça, né? A gente fala, eu entendi, tudo bem, né? Afirme coisas, e claro, né? Eu vou dizer aqui, às vezes é muito óbvio, mas normalmente eu, como professora, eu acredito que o óbvio para mim, às vezes, não é o óbvio para vocês, tá? Então, assim, né? Evite algumas palavras, né? Isso você não fez muito bem, não. Isso não foi muito bom.
né? Ah, realmente tem alguma coisa muito errada aqui. Então, evite palavras negativas, né? Nossa, né? Aqui teve uma falha, né? Ou então, isso não é nada, por que você está se preocupando com isso? Sabe? Então, assim, são falas que dá a entender que, tipo, sabe? Que soam com algum julgamento, né? Muitas vezes com algum julgamento ou com algum desinteresse, sabe? Isso não é importante. E eu já corto a pessoa. Então, evitem esses tipos de fala, tá bom? Que a gente é importante, né? Que nós, como profissionais de saúde, a nossa obrigação é de orientar, tá? Não de corrigir. A gente não corrige, a gente orienta, tá? E assim, né? Seja preponderante, mais uma vez falando com vocês, né? Dentro do nosso conhecimento técnico, que isso já é uma entrega nossa, né? É uma obrigação nossa, né? Dessa entrega, né? Dessa competência técnica que seja atrelada essa competência técnica a essa odontologia humanizada. E nessa odontologia humanizada, eu trago o que para vocês? A comunicação. Beleza? Tá? Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com essa live hoje, está quase dando uma hora. Eu agradeço demais, né? Você que está aqui no YouTube comigo, você que está aqui no Facebook, vocês que participaram aqui da live aqui no Instagram. Fico muito feliz, gratidão. E espero ter feito, né, 1%, né, de diferença hoje para vocês e que vocês possam aplicar isso já amanhã, né? Quem sabe? Já no consultório de vocês e depois vocês deixam, né, para mim, o que foi de diferente para vocês, qual foram o insight que vocês tiveram quando a gente subir essa live lá nas mídias sociais, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo, boa noite que esteve presente aqui comigo, tá? E até a próxima live. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.